Olá, nesse sermão de número 5 de John Wesley, ele trata a justificação pela fé. Toma por base o versículo de Romanos, capítulo 4, verso 5, onde diz: Ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. Diante desse capítulo, especificamente desse versículo, John Wesley passa ao seu sermão, dizendo: Como posso o pecador ser justificado perante Deus, o Senhor e juiz de todos? É uma questão de invulgar importância para todos os homens. Ela envolve fundamento de todas as nossas esperanças, tanto mais que estamos nós em inimizade com Deus. Não pode haver verdadeira paz nem sólida alegria, quer no tempo, quer na eternidade. Que paz pode haver quando nosso próprio coração nos condena e o que é muito mais, condena-nos aquele que é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas? Que alegria serena, seja neste mundo ou no mundo por vir, pode haver enquanto a ira de Deus pende sobre nós? E com pouco, entretanto, você tem compreendido que esta é a importante questão, que noções confusas muitos têm formulado no tocante a ela. Na verdade, não apenas confusas, mas com frequência profundamente falsas, tão contrárias à verdade como a luz se distancia das trevas. Noções absolutamente inconsistentes com os oráculos de Deus e com toda a analogia da fé. Assim, errando quanto ao próprio fundamento, eles não poderiam, logicamente, construir, pelo menos não poderiam construir edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, capaz de resistir quando provado pelo fogo, mas apenas casebres de feno e palha, nem aceitáveis à vista de Deus, nem de real proveito ao homem. Para fazer justiça, pelo que me toca, a vasta importância do assunto, para salvar os que sinceramente buscam a verdade da vã disputa e contenda de palavras, para esclarecer a confusão de pensamento em que tanto se tem abismado, em razão da discórdia existente, e para lhes dar verdadeiras e justas concepções acerca desse grande mistério de piedade, empreendo mostrar-lhes. Segundo, o que é justificação? Terceiro, quais são os justificados? E quarto, em que termos são eles justificados? Wesley prossegue dizendo, no primeiro tópico: quero mostrar primeiro qual é o fundamento geral de toda a doutrina da justificação. Primeiro, o homem fora feito à imagem de Deus, santo como é santo o que o criou, misericordioso como o autor de tudo é misericordioso, perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Como Deus é amor, assim o homem, estando em amor, habita em Deus e Deus nele. Deus fê-lo ser a imagem de sua própria eternidade, um retrato incorruptível do Senhor da glória. Era consequentemente puro como Deus é puro, livre de qualquer nódoa de pecado. Não conhecia o mal de qualquer espécie ou vulto, mas era interna e externamente impecável e limpo. Amava ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, e alma e forças. Segundo, o homem reto e perfeito. Deus deu uma lei perfeita, exigindo plena e completa obediência a ela. Deus requeria inteira obediência a cada disposição legal, e isso sem intermitências, desde o momento em que o homem se tornaram em alma vivente, até o tempo em que terminasse sua prova. Nenhuma permissão se deu à menor falha, e na verdade não era necessário semelhante permissão, estando o homem preparado para cumprir a tarefa imposta e perfeitamente provido de toda boa obra e palavra. Terceiro, a lei de amor escrita em seu coração, contra a qual talvez não pudesse o homem atentar diretamente. Apareceu bem
a soberana sabedoria de Deus aduzir uma lei positiva. Não comerás do fruto da árvore que cresce em meio do jardim, anexando a esta lei penalidade. No dia em que comeres, certamente morrerás. Quarto, tal era, pois, o estado do homem no paraíso. Pelo amor espontâneo e gratuito de Deus, era santo e feliz, conhecendo, amando e gozando a presença de Deus, que é, em substância, a vida eterna. Nesta vida de amor, o homem permaneceria para sempre se continuasse a obedecer a Deus em todas as coisas. Mas, se num ponto desobedecesse, perderia tudo. Neste dia, disse o Senhor, tu certamente morrerás. Quinto, o homem desobedeceu a Deus. Comeu da árvore a respeito da qual Deus recomendara, dizendo, tu não comerás dela. Naquele dia ele foi condenado pelo justo juízo de Deus. Começou a vigorar então a sentença que fora previamente intimado ao primeiro homem. No momento em que tocou aquele fruto, nesse momento morreu. Sua alma morreu. Foi separado de Deus, isto é, cortada da comunhão divina, fora da qual o espírito não tem mais vida do que tem o corpo, quando separado da alma que o vivifica. Seu corpo, do mesmo modo, tornou-se corruptível e mortal. Deste modo, a morte igualmente se instalou no mundo. E o morto em espírito, morto para Deus, morto em pecado, ele se abismou na morte eterna, na destruição do corpo e da alma, em meio do fogo que jamais se extingue. Sexto, assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, visto estarem estes compreendidos no Pai comum e representante de todos nós. Por isso, através da ofensa de uns, todos estão mortos para Deus, mortos em pecado, habitando uns corpos corruptíveis, mortais, prestes a ser dissolvido e sob sentença de morte eterna. Porque, como pela desobediência de um homem todos se fizeram pecadores, assim pela ofensa de um o juízo veio sobre todos os homens para a condenação. Romanos 5, verso 12. Nesse estado nos encontrávamos nós e toda a humanidade quando Deus de tal maneira amou ao mundo que lhe deu o seu único Filho, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Na plenitude do tempo, ele se fez homem, outro cabeça da humanidade, um segundo pai de todos e representante de toda a raça. Como tal, levou nossas dores, tendo o Senhor feito cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Então foi ferido pelas nossas transgressões e quebrado pelas nossas iniquidades. Fez de sua alma uma oferenda pelo pecado. Derramou seu sangue pelos transgressores. Levou nossos pecados em seu próprio corpo para o madeiro, de modo que pelas suas feridas fôssemos curados. Porque aquela única obração de si mesmo, oferecida uma vez, ele nos resgatou e a toda a humanidade, tendo por esse meio feito pleno, perfeito e suficiente sacrifício e satisfação pelos pecados de todo o mundo. Em atenção ao fato de ter o Filho de Deus provado a morte por todos os homens, Deus agora reconciliou o mundo consigo mesmo, não lhe imputando seus primitivos delitos. E deste modo, como pela ofensa de um, o juízo veio sobre todos os homens para a condenação. Assim, pela justiça de um, veio o livre dom sobre todos os homens para a justificação. Assim é que, em atenção ao seu bem-amado Filho, ao que ele fez e sofreu por nós, Deus agora outorga, sob uma única condição, que ele próprio também nos habilita a preencher: a remissão do castigo devido aos nossos pecados, para restaurarmos em sua graça e para reconduzir nossas almas mortais à vida espiritual como penhor da vida eterna. Este é, pois, o fundamento geral de toda a doutrina da justificação. Pelo pecado do primeiro Adão, que não somente era o pai, mas também o representante de todos nós,
decaímos da graça. Tornamo-nos todos filhos da ira, ou, na expressão do apóstolo, o juízo veio sobre todos os homens para a condenação. Da mesma forma, mediante o sacrifício pelo pecado, feito pelo segundo Adão, como nosso representante, Deus tão perfeitamente se reconciliou com todo o mundo que com ele fez um novo pacto, uma nova aliança, de modo que, uma vez preenchida a simples condição imposta, não há mais condenação para nós que somos justificados livremente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em um segundo tópico, Wesley trata sobre o que é ser justificado e o que é justificação. Este é o segundo ponto que me proponho ventilar, diz Wesley. Das observações que precederam, é evidente que a justificação não consiste em ser o homem desde agora transformado em justo. Isto é santificação, que por sua vez vem a ser, na verdade, em alguma medida, o fruto imediato da justificação, sem deixar de ser, não obstante, outro dom de Deus de natureza totalmente diversa. Um implica no que Deus faz por nós através de seu Filho, o outro se prende ao que o mesmo Deus opera em nós pelo seu Espírito. Embora haja algumas passagens raras em que o termo justificado ou justificação seja usado em sentido demasiadamente amplo para também incluir a santificação. Todavia, no uso corrente, essas doutrinas se apresentam suficientemente discriminadas, tanto nos escritos de Paulo como nos outros autores inspirados. Nem a justificação é aquele conceito rebuscado, segundo o qual ela consiste em subtrair-se o homem à acusação, notadamente de Satanás, ideia essa que não é suscetível de ser provada facilmente por nenhum texto dos Santos Escritos. Em toda a matéria bíblica relacionada com o assunto, como acima se apresenta, nem o acusador, nem a acusação aparece aí envolvidos. É verdade que não se pode negar que existe um acusador dos homens, enfaticamente chamado assim, mas não parece que o grande apóstolo tenha feito, de qualquer modo, a mínima alusão a isso, ao longo de tudo quanto escreveu acerca da justificação, seja em Romanos, seja em Gálatas. Também é muito mais fácil tomar como assente do que provar por qualquer testemunho claro das Escrituras que a justificação consiste em libertar-nos da acusação contra nós levantada pela lei. Afinal, este modo de falar artificial e forçado significa mais ou menos que, conquanto tenhamos transgredidos a lei de Deus e tenhamos por esta causa merecida a condenação ao inferno, Deus não inflige aos que são justificados a punição merecida. Aleluia. Menos ainda a justificação implica em que Deus seja enganado acerca dos que são justificados por ele. Pensando, porventura, o Senhor serem os justificados aquilo que realmente não são, ou reputando-os o contrário do que em realidade são. Isto equivale, pelo menos, a dizer que Deus julga em relação a nós de modo contrário à natureza real das coisas, que Ele nos tem como melhores do que somos, ou acredita-nos justos quando somos, na verdade, ímpios. Certamente não é assim. O juízo do sapientíssimo Deus é sempre conforme a verdade. Nem pode jamais ser consistente em sua sabedoria infalível pensar que eu seja inocente, julgar que eu seja justo ou santo, porque outro assim o seja. Deste modo é tão possível confundir-me com Cristo como com Davi ou Abraão, que cada homem a quem Deus tenha concedido entendimento, analise estas coisas sem preconceitos. Nesse caso, não se poderá deixar de concluir que tal ideia de justificação não se concilia com a razão nem com as Escrituras. A clara noção bíblica de justificação é o perdão de pecados.
É o ato de Deus Pai pelo qual, em atenção e propiciação feita pelo sangue de seu Filho, mostra sua justiça ou misericórdia pela remissão dos pecados passados. Esta é a concepção natural, lógica apresentada por Paulo através de toda a epístola. Assim é que ele a expõe. Principalmente neste capítulo seguinte, diz ele: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputará pecado, ao que é justificado ou perdoado. Deus não imputará pecado, que acarrete para sua condenação. Deus não o condenará por aquela razão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Seus pecados, todos os seus pecados anteriores, por pensamentos, palavras e obras, são cobertos, são cancelados, não serão lembrados nem arguidos contra ele. São como se não existissem. Deus não submeterá aquele pecador ao sofrimento merecido, porque o Filho de seu amor sofreu por ele. A essa altura somos aceitos através do bem-amado, reconciliados com Deus mediante seu sangue. Deus nos ama, abençoa-nos e guarda-nos para o bem, tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. Parece que, na verdade, o apóstolo entende, em algumas passagens, a significação da palavra dizendo, por exemplo, não os ouvintes da lei, mas os obradores da lei serão justificados, os cumpridores da lei. Aí parece que ele relaciona a nossa justificação com a sentença do grande dia. E isso também faz inquestionavelmente o próprio Senhor nosso, quando diz, por tuas palavras serás justificado. Provando com isso que de toda palavra ociosa que os homens disserem darão contas no dia do juízo. Mas dificilmente encontraremos outra passagem de São Paulo em que a palavra figure nesse sentido amplíssimo. É evidente que tal conceito não ressalta do teor geral de seus escritos, e menos ainda isso se dá no texto que temos diante de nós, que evidentemente fala não dos que já terminaram sua carreira, mas dos que a iniciaram agora, dos que começam a correr a carreira que lhes está proposta. Nesse terceiro momento do sermão, ele trata da seguinte maneira. Este é, entretanto, o terceiro ponto a ser considerado. Quais são os justificados? E o apóstolo responde expressamente: o ímpio. Ele, Deus, justifica o ímpio de toda espécie e categoria. E ninguém, senão o ímpio, como os justos, não precisam de arrependimento. Assim não tem necessidade de perdão. Somente os pecadores cabe o perdão. Só o pecado admite ser perdoado. O perdão tem, pois, imediata relação com o pecado. E nesse sentido, nenhuma outra relação existe. É para com a nossa injustiça que o Deus perdoador é misericordioso e de nossa iniquidade que ele não se lembra mais. Parece que isto não é tomado na devida consideração por aqueles que tão veementemente afirmam que o homem deve ser santificado, isto é, santo, antes que seja justificado. Aquelas verdades são de todo postas à margem, especialmente por aqueles que afirmam que a santidade universal ou obediência deve proceder à justificação ou preceder a justificação. A menos que eles queiram refletir se a justificação do último dia, o que está inteiramente fora do presente debate. Ao contrário disto, aquela suposição não é só francamente impossível, porque onde não há amor de Deus, não há santidade, e não há amor de Deus a não ser no sentido do seu amor para conosco, mas também grosseiramente, visceralmente absurda e contraditória consigo mesma, porque não é o santo, mas o pecador que é perdoado. O perdoado na sua qualidade de pecador. Deus não justifica os justos, mas os maus. Não os que já são santos, mas os ímpios.
Sob que condições Deus realiza isto? Veremos prontamente. Mas quaisquer que sejam essas condições, elas não figuram decididamente a santidade. Afirmar a precedência da santidade é dizer que o Cordeiro de Deus tira somente os pecados que previamente tenham sido tirados. O bom pastor procura e salva somente aqueles que dantes já tinham sido encontrados? Não. Ele busca e salva o que se havia perdido. Perdoa aqueles que necessitam de sua misericórdia perdoadora. Salva da culpa do pecado e ao mesmo tempo do domínio deste. Os pecadores de toda espécie, de todo gênero, os homens que até então eram ímpios, as pessoas em quem não havia o amor do Pai e, consequentemente, em quem não habitava nenhuma bondade, nenhum bem, nenhum traço de caráter verdadeiramente cristão. Mas tudo quanto é mal e abominável, orgulho, ira, amor ao mundo, os frutos genuínos da mente carnal, que é a inimizade contra Deus, os que estão enfermos, doentes na alma, no espírito, sentindo o peso insuportável dos pecados, são os que necessitam de médico. Os que são culpados, os que gemem sob a ira de Deus, são os que precisam de perdão. Os que já estavam anteriormente condenados, não só por Deus, mas também pela sua própria consciência, como por um milhar de testemunhas de toda a sua iniquidade. Seja em pensamento, palavra ou obra, clamam com força por aquele que, mediante a redenção que há em Jesus, justifica o ímpio. O ímpio que não faz boas obras, que nenhuma obra de justiça fez antes de ser justificado, que não faz qualquer coisa que seja boa, verdadeira, virtuosa ou santa, mas somente pratica o mal, e isso continuamente. Seu coração é necessária, essencialmente mal, até o amor de Deus nele que seja derramado. Enquanto a árvore for má, assim serão os seus frutos, porque a árvore má não pode dar bons frutos. Se objetar, bem, o homem antes de ser justificado pode saciar o faminto ou vestir o nu. E isto são, em certo sentido, boas obras. São boas, proveitosas ao homem. Mas não se segue que elas sejam estritamente falando boas em si mesmas ou boas à vista de Deus. Todas as obras verdadeiramente boas, para usar as palavras da nossa igreja, seguem a justificação. E assim são boas e aceitáveis a Deus em Cristo, porque provém de uma fé verdadeira e viva. Por igual razão, todas as obras feitas antes da justificação não são boas no sentido cristão, pelo fato de não resultarem da fé em Jesus Cristo, embora elas possam provir de alguma espécie de fé em Deus. Ou melhor, porque não são feitas como em Deus quisera e determinara. Fossem elas feitas, não duvidamos, por mais estranho que isto pareça, que tenham natureza de pecado. Talvez os que duvidem disso não tenham considerado atentamente o peso da razão invocada em abono da tese, segundo a qual as obras feitas antes da justificação não podem ser verdadeiras e propriamente boas. O argumento corre nas seguintes linhas: nenhuma obra pode ser boa desde que não seja feita como Deus quer e ordena que ela se faça. Mas obra alguma feita antes da justificação faz como Deus quer e ordena que se faça. Proposição é evidente por si mesma e é a segunda. Que obra alguma feita antes da justificação faz-se como Deus quer e ordena que seja feita. Resultará igualmente clara e inegável, se bem consideramos o assunto. Deus deseja e manda que todas as nossas obras sejam feitas em amor. Aquele amor de Deus que produz amor a toda a humanidade. Mas nenhuma de nossas obras pode ser feita nesse amor enquanto o amor do Pai
de Deus como nosso Pai não estiver em nós. E este amor não pode existir em nós até que recebamos o Espírito de adoção, clamando em nossos corações, Abba, Pai. Se Deus, pois, não justifica o ímpio e o que, nesse sentido, não produz obras, então Cristo morreu em vão, diz Paulo. E não obstante sua morte, nenhuma carne será justificada. Mas, em que termos é então justificado aquele que, além de ímpio, não possuía obras até o tempo da justificação? Sob uma só condição, que é a fé, que ele creia no que justifica o ímpio. E aquele que crê não é condenado, mas que passou da morte para a vida, porque a justiça ou misericórdia de Deus é pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, ao qual Deus enviou como propiciação, mediante a fé em seu sangue, para que ele possa ser justo e consistentemente com sua justiça, justificador daquele que crê em Jesus. Disto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, sem prévia obediência à lei moral, que ele, na verdade, até agora não pode cumprir. Que seja a lei moral e somente esta, que é ali mencionada, resulta evidentemente das palavras que se seguem. Porventura, invalidamos a lei por causa da fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Que espécie de lei podemos estabelecer pela fé? Não será a lei ritualística, nem a lei cerimonial de Moisés, mas a grande, imutável lei do amor, o santo amor de Deus e de nosso próximo. A fé em geral, a divina, sobrenatural, evidência ou convicção são coisas não vistas, não perceptíveis aos sentidos corporais, sejam passadas, futuras ou espirituais. A justificação pela fé implica não só numa divina evidência ou convicção de que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, mas também numa confiança viva em torno do fato de haver Cristo morrido por nossos pecados, já que ele me amou e se entregou por mim. Qualquer que seja o tempo em que o pecador assim creia, esteja ele na primeira infância, no vigor dos anos ou na velhice encarnecida, Deus justifica o ímpio. Deus, por amor de seu Filho, perdoa e absolve o homem que até então nada pudera apresentar de bom. O arrependimento é, na verdade, Deus quem lhe dá previamente. Mas esse arrependimento é nada mais, nada menos do que um profundo sentimento da ausência de todo o bem e da presença de todo o mal. E qualquer que seja o bem que ele tenha a apresentar, ou que faça a partir da hora em que primeiro crê em Deus, através de Cristo, certo é que a fé não encontra esse bem, mas é ela quem o traz. O bem é o fruto da fé. Primeiro, a árvore se torna boa, depois ela dá bons frutos. Não se pode melhorar, ou melhor descrever, a natureza dessa fé do que pelas palavras da nossa igreja. O único instrumento de salvação, de que a justificação é um ramo, é a fé. Isto é, uma segura confiança em que Deus perdoa e quer perdoar nossos pecados, em que Ele nos recebe de novo em seu favor pelos méritos da paixão e morte de Cristo. Devemos ter, entretanto, todo cuidado em não cairmos em falta para com Deus, professando uma fé inconstante e variável. Pedro, indo a Cristo sobre as águas e vacilando na fé, correu o risco de afogar-se. Assim, se começamos a hesitar e duvidar, é muito para temer que naufraguemos como Pedro, nas águas. Mas, não nas águas, melhor dizendo, mas no abismo sem fundo do inferno de fogo. Sendo, pois, uma fé segura e constante, não só que a morte de Cristo é proveitosa a todo o mundo, mas em que ele fez um pleno e suficiente sacrifício por ti, uma perfeita purificação dos seus pecados, de modo que possas dizer com o apóstolo,
que ele te amou e se entregou por ti. Isto é fazer de Cristo tua possessão e aplicar seus méritos a ti mesmo. Afirmando que essa fé é o termo ou condição de justificação, quero dizer, primeiro, que sem ela não há justificação. Aquele que crê não é condenado. E não crendo, essa condenação não volta a ser removida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como não há outro nome debaixo dos céus além do que o nome de Jesus de Nazaré, como não há nenhum outro mérito pelo qual o pecador condenado possa ser salvo da culpa do pecado, assim, não há outro caminho de obtenção de uma parte de seu mérito, e não a não ser pela fé em seu nome. Deste modo, enquanto não temos essa fé, somos estrangeiros ao pacto da promessa. Estamos alienados da comunidade de Israel e sem Deus deste mundo. Quaisquer que sejam as virtudes que o homem possa ter, falo daqueles a quem o evangelho foi pregado, porque que tenho a fazer ou julgar acerca dos que são de fora? Quaisquer que sejam as boas obras que ele possa apresentar, isso não lhe aproveita. Continua sendo filho da ira, permanece debaixo da maldição até que creia em Jesus. A fé é, pois, a condição necessária da justificação. Ainda mais é a única condição necessária. Este é o segundo ponto que merece ser cuidadosamente observado no próprio momento em que Deus concede a fé ao ímpio que não faz obras. Essa fé lhe é imputada como justiça. Ele não tem justiça de espécie alguma que preceda a fé. Não tem sequer justiça negativa ou inocência, mas a fé lhe é imputada como justiça, no próprio momento em que crê. Não que Deus julgue que o pecador seja ou que não é, mas ele fez a Cristo pecado por nós. Isto é, tratou-o como pecador, punindo-o por nossas culpas. Somos reputados como justos desde o momento em que nele cremos. Deus não nos pune por nossos pecados, mas trata-nos como se fôramos inculpáveis e justos. A dificuldade de se dar assentimento a essa proposição, que a fé seja a única condição da justificação, parte do fato de não ser compreendida. Pelos termos da proposição anunciada, queremos afirmar que a fé é a única coisa sem a qual ninguém será justificado. A única coisa que é imediata, indispensavelmente e absolutamente requerida para o perdão. Como, por um lado, o homem, embora possua todas as coisas, não pode ser justificado se lhe faltar a fé. Assim, por outro lado, ainda que se presuma que lhe falte tudo, se tiver todavia fé, não pode deixar de ser justificado. Suponha-se um pecador que não importa que espécie, no pleno sentido de sua total impiedade, da sua mais completa incapacidade de pensar, de falar e de fazer o bem, de seu absoluto merecimento do inferno de fogo. Suponha-se que esse pecador, digo eu, sem auxílio e sem esperança, entregue-se totalmente à misericórdia de Deus em Cristo, o que ele não pode na realidade fazer a não ser pela graça do mesmo Deus. Quem pode duvidar de que tal pecador seja perdoado nesse mesmo instante? Lembra do pecador da cruz? O que se pode dizer seja ainda indispensavelmente necessário para que esse pecador seja justificado? Agora, se houve um exemplo tal desde o começo do mundo, e não há 10.000 vezes 10.000 casos dessa natureza, claramente resulta que a fé é, no sentido acima expresso, a única condição de justificação. Não convém que os pobres vermes culpados, pecaminosos, que de graça recebem todas as bênçãos que desfrutam, desde a menor gota de água que lhe umedece a língua, até as riquezas imensas da glória eterna, tudo por mero favor e não como direito, peçam a Deus as razões de sua conduta. Não nos faz honra ou interrogarmos
aquele que não dá contas de nenhum de seus caminhos, inquirindo: por que fizeste da fé a única condição da justificação? Por que decretaste o que crê, e somente este será salvo? Este é justamente o ponto sobre que Paulo tão fortemente insiste no 9º capítulo dessa epístola. Isto é, que os termos de perdão e aceitação dependem não de nós, mas daquele que nos chamou, que não há injustiça em Deus, quando estabelece suas condições, não de acordo com os nossos, mas de acordo com seus próprios desejos. Deus pode muito justamente dizer: terei misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia, ou seja, com o que crê em Jesus. Assim, pois, não é do que deseja, nem do que corre mais, ou escolher as condições sob as quais encontrarão aceitação, mas de Deus que mostra misericórdia, que não aceita o pecador por nenhuma outra forma, a não ser por gesto de ser livre, amor de sua bondade merecida. Por isso, tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, isto é, daqueles que creem no Filho do seu amor, e a quem ele quer, isto é, àqueles que não creem, ele o rejeita, abandonando-os, afinal, à dureza dos seus corações. Podemos, entretanto, humildemente conceber há uma razão em virtude da qual Deus fixou essa condição: se creres no Senhor Jesus Cristo, tu serás salvo. Esta razão serve para tirar ao homem do motivo de orgulho. O orgulho havia destruído os próprios anjos de Deus, havia precipitado no abismo a terça parte das estrelas do céu. Foi igualmente possuído, em grande medida, deste mesmo sentimento que, tendo dito ao tentador: sereis como deuses, Adão caiu de sua firmeza, trazendo ao mundo o pecado e a morte. Foi, portanto, um exemplo de sabedoria digna de Deus indicar semelhante condição de reconciliação àquele transgressor e à sua posteridade, condição que efetivamente humilha, rebaixa até o pó. Tal condição é a fé, admiravelmente apta a preencher tal finalidade, porque o que se chega a Deus movido pela fé deve fixar os olhos somente em sua própria maldade, em sua culpa e desamparo, sem dar a menor atenção a qualquer suposto bem que haja em si mesmo, a qualquer virtude ou a qualquer justiça própria. Deve apresentar-se como simples pecador, interna e externamente, destruído por si mesmo e condenado, nada levando a Deus, senão somente a impiedade, nada reivindicando como sua possessão, a não ser pecado e miséria. Só assim, nesse estado, quando sua boca se cala e ele se apresenta diante de Deus como culpado, é que pode olhar para Jesus como a única e cabal propiciação pelos seus pecados. Somente assim pode ser achado pelo Senhor, recebendo então a justiça que é de Deus mediante a fé. Ímpio, que ouves ou lês essas palavras, tu, vil, desesperado, miserável pecador, intimo-te diante de Deus, o juiz de todos, a ires direto a ele, com toda a sua impiedade. Toma cuidado em não destruires a tua própria alma, alegando sua maior ou menor justiça. Vai como injusto, culpado, perdido, destruído, merecendo o inferno, e já para ele se inclinando, se colocando em joelhos, então acharás graça à sua vista e saberás que Deus justifica o ímpio. Nesta qualidade serás levado ao sangue da aspersão, levado como perdido, abandonado, condenado pecador. Olha para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os teus pecados. Não alegues obras, nem injustiça de tua parte. Não apresentes humildade, nem contrição, nem sinceridade. Seja você absolutamente isso. Na realidade, seria negar que o Senhor te resgatou. Não menciona somente o sangue do pacto, o resgate pago pela tua alma orgulhosa, obstinada e pecadora. Quem és tu, que vês agora e temes tua impiedade íntima e exterior? Tu és o homem. Desejo-te
para meu Senhor, ambiciono ter para filho de Deus pela fé. O Senhor precisa de ti. Tu que temes estar destinado ao inferno, estás na realidade destinado a crescer na glória de Deus, na glória de sua livre graça, justificando o ímpio e o que não possuía obras. Ó, vem depressa, crê no Senhor Jesus, e tu, sim, tu, serás reconciliado com Deus. E assim, John Wesley faz essa chamada forte, poderosa, mostrando que a justiça de Deus, que é pela fé, justifica e salva, trata aquele que é doente, aquele que está no pecado, aquele que está na impiedade. Porque o justo, o são, não precisa de médico, assim como o justo não precisa de um juiz. Mas aquele que é pecador, aquele que está sujo, vai se limpar em Deus, vai se santificar em Cristo, vai ser salvo em Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, ele fala, ó, vem depressa, crê no Senhor Jesus. Sim, tu, e serás reconciliado com Deus ainda hoje, como foi o ladrão na cruz, naquele mesmo dia em que ele suplicou. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, compartilhe, dê seu like e faça a sua missão de um bom evangelista. Deus abençoe a todos.